Muito bem, João, Ciências, capítulo 11, lá vamos nós. Nós vamos conhecer neste capítulo o que é a química, introdução ao mundo da química. Então, química é uma palavra que traz vários conceitos, né? Então, no exemplo do livro, ele usa 4. Aqui, ó. O rio estava contaminado com produtos químicos. Observe a composição química dos alimentos na tabela. A fórmula química da água é H2O. E aquele casal tem química, quer dizer que eles se dão bem, né? Que eles fazem ali um bom par. A química é a ciência que estuda a matéria e as transformações que ela sofre. E a química, ela nos acompanha ao longo de toda a história. Então, todas essas etapas aqui que a gente foi estudando junto, né, na história, nas outras disciplinas, nós fomos percebendo que o homem ele começou a produzir e usar e dominar o fogo. Isso é química. Ele usava pigmentos em pinturas rupestres, né? Então, esses pigmentos eles vinham do sangue, da terra, de frutas, isso também são reações químicas. Descobriu a fermentação do pão, né? Que deixava o pão mais fofinho, mais gostoso para comer. Também através do derretimento da mistura de metais, quando ele começou a desenvolver equipamentos e ferramentas com mais durabilidade. Também aqui, quando se derrete, se mistura metais, que o homem descobre isso, criam-se as moedas. E também a química foi utilizada para a preservação dos corpos pelos antigos egípcios, né? O processo de mumificação. Então, a química nos acompanha ao longo da história, desde os primórdios dos tempos. Bom, alquimia, ciência ou magia? Então, antes da química, a química é uma ciência, mas inicialmente ela chegou até nós através da alquimia. Os estudos dos alquimistas, eles tinham alguns objetivos. Então, 3, vamos trazê-los aqui. Ó. Um deles era transformar outros metais em ouro. Eles também buscavam desenvolver uma substância que seria capaz de curar qualquer doença e prolongar o tempo de vida do ser humano, que seria o elixir da vida. E isso seria feito com a manipulação de materiais, mas também com a participação de elementos místicos e mágicos. Então, a alquimia não era considerada uma ciência por conta disso. A química, ela é considerada uma ciência porque ela busca as causas para os fenômenos da natureza por meio de explicações baseadas na razão. Vamos perceber agora como que a química chegou no Brasil. Ela chegou em 1808, junto com a família real portuguesa, quando foram construídas as primeiras universidades e criação dos laboratórios de química. Muito bem, e qual é a diferença entre o termo química no senso comum e na ciência? No senso comum, a química é a fusão de uma substância com a outra, e na ciência são experimentos que são feitos em medicamentos, materiais sintéticos, alimentos ultraprocessados e outras tecnologias. Compare a mistura dos ingredientes utilizados no preparo do pão com o pão em si depois de assado. Que tipo de transformações ocorreram nessa massa? Bom, os ingredientes que fazem o pão, né? São farinha de trigo, leite ou água, açúcar, manteiga, o óleo, ovos, né, o próprio sal e o fermento. Se a gente deixar tudo isso separadinho ou só juntar ali, mas não fizer nada, então a gente não consegue ter uma mistura. É preciso misturar, que é o segredo da química, né? Mistura-se as substâncias para obter daí uma nova coisa. E aí depois dessa mistura feita, essa massa ela cresce, é o processo químico acontecendo ali através do fermento, e então, assando, né, essa mistura que nós temos o pão. Então, ele passa por um processo químico de transformação através da fermentação, e depois um novo processo químico através do calor, quando ele é assado. Tá? São 2 processos. Aprender a produzir ferramentas de metais foi um passo importante para o desenvolvimento da humanidade. Por que aquecer os metais antes de modificá-los era essencial? Então, porque para que a gente pudesse moldar, né, no formato desejado,
era preciso ou aquecer ou até mesmo derreter os metais. E quando se fazia então o derretimento de metais, foi possível também misturar mais de um tipo de metal para criar materiais mais resistentes. A manipulação de metais também permitiu a criação de moedas e com isso estimulou o comércio, as riquezas, tudo mais. Que está envolvida na mumificação dos corpos realizada no Antigo Egito? Bom, vamos voltar na história. Os egípcios, eles acreditavam que o espírito precisava de seu corpo para que eles pudessem usufruir da vida eterna. Mas a gente sabe, né, que o nosso corpo, depois que a gente morre, ele deteriora, ele apodrece, né? Ele vai sendo consumido ali pelas bactérias. Muito bem, então os egípcios tinham interesse em preservar o corpo das pessoas após a morte. Para isso, eles foram desenvolvendo técnicas, né, que foram dando origem ao processo de mumificação. Esse é um processo que modifica a composição dos materiais constituintes do corpo humano e eles usavam substâncias que evitavam a ação dos micro-organismos, que era o que fazia o nosso corpo, né, ir desaparecendo, assim, sendo consumido. Então, o que eles faziam? Primeiro, eles tiravam todos os órgãos de dentro do corpo. Então, coração, pulmão, rins, fígado, tira tudo. E aí eles embebiam toda essa parte de dentro assim com um líquido que era uma substância que evitava a proliferação desses micro-organismos. Em seguida, eles também utilizavam um tipo de sal que era comum da região lá, e como a gente faz com a carne, quando a gente vai querer conservar a carne através do sal, carne, peixe, né, salgados, é também feito assim. Então, colocava aquela mistura de sal sobre sobre o falecido ali, e a água que a gente tem no nosso corpo, né, que forma o nosso corpo, ela é retirada pelo sal, então fica só essa parte muscular, de ossos, de tudo, mas sem a parte de água, que é onde as bactérias proliferam. Usavam também cera de abelha, algumas outras substâncias aí que ajudavam nesse processo, depois enfaixavam, né, para conservar. Então, era assim que era feita a mumificação dos corpos através de recursos químicos na época. Os alquimistas, eles utilizavam equipamentos semelhantes aos usados nos laboratórios de química. Também pesquisavam sobre o uso de materiais, mas não são considerados cientistas. Cite 2 aspectos da alquimia que mostram seu caráter não científico. Eu trouxe 3. Primeiro, a ausência de testes científicos que os alquimistas não faziam. Segundo, o uso de teorias místicas. Os alquimistas acreditam em magia, em coisas de outro mundo, na misticidade. E a ausência de uma metodologia científica. Então, esses 3 itens aí fazem com que a alquimia não tenha um caráter científico. E muito bem, capítulo 11 vencido com sucesso. Escute mais de uma vez.